De volta com o nosso Tambaú Debate, hoje recebendo Nelson Rosas, economista, nos ajudando a entender um pouco do cenário macro, né? Diante dessa profunda crise política e institucional, que também, claro, infelizmente, aprofunda a crise econômica do nosso país. Muito bem, deixa eu já trazer aqui, professor, o senhor falava com relação ao Banco Central, né? O comando do Banco Central. Pode refazer a pergunta agora, professor? Não, qualquer noticiário nacional, internacional, sempre essa história do Banco Central. O Banco Central, quando as pessoas comandam essa questão da reunião, as pessoas que comandam o Banco Central são indicadas por quem e se há influência dos banqueiros lá dentro? Olha, eu não tenho dúvida, é uma opinião pessoal minha, entendeu? Eles não gostam quando a gente diz isso. Mas, sem qualquer dúvida, sempre no Banco Central houve uma grande influência dos bancos e do sistema financeiro. O próprio atual presidente do Banco Central é egresso do sistema bancário. Ele era autodirigente de um banco. Os outros funcionários, os outros diretores do Banco Central, são entre 8 a 10 diretores, não sei exatamente o número, eles são indicados por esse cidadão que é o presidente, né, o Ilan Goldfein. São eles que mandam na política monetária. Agora, eles não podem fazer o que querem, porque o Banco Central ele está subordinado à lei que o criou, ele tem determinadas funções, ele não pode se meter em certas coisas. A função principal do Banco Central, de acordo com o que está estabelecido para a sua criação, é a que eles chamam de defesa da moeda. O Banco Central tem que fazer a gestão do dinheiro, não deixar o dinheiro se desvalorizar, saber qual é o volume de emissões que deve ser feita no Brasil, controlar de determinada maneira os bancos e o sistema financeiro. Então, isso é a função do Banco Central. O Banco Central não pode deixar a bandalha financeira rodar. É por isso que há determinadas coisas que acontecem no Brasil que a gente fica indignado e a culpa é do Banco Central. Eles não controlam porque não querem, porque isso também seria a função deles. Então, em relação à taxa de juros, eles é que são responsáveis, mas, portanto, logo a gente tem de atribuir a irresponsabilidade deles a gente ter taxa de juros no Brasil de 600, 700, 800%. Isso em qualquer lugar do mundo é crime. Quando a gente diz isso em qualquer país da Europa, todo mundo fica espantado. Eles não acham que você está mentindo. Porque quando a gente tem taxas de juros de 2 dígitos aqui no Brasil, lá eles não têm taxa de juros. Taxa de juros é de 1 dígito. Você recebe no banco 1, 2, 3% no cartão de crédito ao mês. Até se olhar na América do Sul, é um absurdo, até com relação a outros países aqui da América do Sul, quer dizer, muito mais pobres que o Brasil. Pois é, Guto, taxa de juros de 800% é roubo, é assalto, é agiotagem. E a gente convive com isso todo dia aí. E quem está por trás disso aí é o Banco Central, ou seja, o Banco Central tem a responsabilidade de controlar isso. Mas, infelizmente, até hoje, os diretores do Banco Central, de modo geral, estão ligados ao sistema financeiro. E, frequentemente, nem só os diretores do Banco Central. O Maurício Meirelles, por exemplo, foi presidente do Bank Boston. Ele era presidente do Bank Boston nos Estados Unidos. Ele se aposentou e veio para cá. E esse homem é o nosso ministro da Fazenda. Portanto, a influência do sistema financeiro, ela se exerce em todo o governo. E aí se justifica um pouco essas taxas de juros elevadas. Essas taxas de juros não interessam à população, não interessam ao povo, não interessam aos trabalhadores e muito menos aos empresários industriais, nem ao setor agrícola. Porque o setor produtivo ele precisa ter taxas de juros boas, baixas, para poder produzir. Taxa de juros alta só interessa a um único setor, que é o setor financeiro, que são os grandes bancos. Essa é a verdade, rapaz. Olha, deixa eu trazer informação numa coletiva na manhã de hoje, professor, a gente falava sobre essa polêmica aí do listão dos codificados do governo do estado na abertura do programa, e sobre essa polêmica hoje, né, o governo do estado resolveu prometer aí uma investigação, tá, com relação à divulgação de documentos adulterados, é assim que trata o governo do estado da Paraíba e trouxe essas informações na manhã de hoje numa coletiva. O Rafael Oliveira vai trazer o detalhe agora, vamos ver. O governo do estado deixou claro que vai investigar quem espalhou na internet uma lista adulterada de servidores da saúde com salários pagos em novembro de 2015. Durante a coletiva, a secretária de Saúde apresentou os documentos que comprovam a solicitação da lista feita pelo Sindifisco através do Tribunal de Contas do Estado e a entrega dos verdadeiros dados em fevereiro do ano passado. No período, de acordo com os dados repassados pelo governo do estado, foram pagos a servidores que ganham por produtividade pouco mais de 15 milhões de reais.
menos da metade do que foi apresentado na lista divulgada pela imprensa, que seria de mais de 23 milhões. Até 2010 não se tinha registro e não se tinha nenhum tipo de informação sistematizada a esses trabalhadores. A partir de janeiro de 2011, começou-se a fazer a organização desse processo de todas as informações e tanto é que a gente vem, como eu falei, encaminhando todas as informações ao Tribunal de Contas todos os meses, desde janeiro de 2013. Na coletiva foi esclarecido que os servidores que estão na lista verdadeira não são representados apenas por um número de CPF e que a falta de uma comprovação de trabalho foi um costume de gestões anteriores que foi combatido pelo governo atual. Foi o governador Ricardo Coutinho, na sua gestão, que criou a transparência para que vocês hoje tivessem acesso a essa relação, desde que ela seja a correta, a que é encaminhada pela Secretaria de Saúde e certificada pelo Tribunal de Contas. O Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro, disse que a lista divulgada foi repassada ao Sindifisco em março de 2016, mas a entidade só tornou pública mais de um ano depois. Não há dúvidas que houve manipulação dessa lista. Nós estamos solicitando uma investigação rigorosa junto à Secretaria de Segurança Pública e também aos órgãos competentes para identificar quem fez a manipulação dessa lista, porque está claro que essa manipulação teve um intento, teve um intuito de prejudicar o governo. Muito bem, o fato é que depois da publicação dessa lista dos codificados, né, apareceram aí uma série de discrepâncias, de divergências, muita polêmica em torno disso, sobretudo na imprensa local aqui em João Pessoa e na Paraíba. Eu aprendi uma coisa com o meu avô dos Pereira e dos Maia no sertão da Paraíba. Sabe o que ele dizia? Nunca vá demais com sede ao pote. Às vezes até a própria notícia, né? Então, às vezes quantas notícias não chegam aqui no zap e tudo, primeiro a gente tem que analisar. E aí, ó, vem bronca aí pela frente. Viu? Muito bem, vamos continuar conversando com o Nelson Rosas dessa etapa aqui do nosso Tambaú Debate. Ô Nelson, a gente falou rapidamente no outro bloco com relação à não renúncia de Temer. Ou seja, ele diz, não, eu vou continuar aqui, tô nem aí para a oposição, vou me segurar nessa cadeira. E no cenário de renúncia, se de repente a pressão popular, a pressão política faz ele renunciar ou até mesmo com a cassação da chapa Dilma Temer, ele saindo do governo. Isso de alguma maneira estimula o mercado, prejudica ou coloca ainda mais fogo nesse cenário todo? Olha, possivelmente, a gente tem que saber qual será a saída, não é? Com a renúncia dele, já vai haver um grande embate, que é aquela história de eleições diretas ou eleições indiretas. A gente tem, em primeiro lugar, a gente pretende ver como é que essa solução será feita. Se por acaso forem convocadas eleições diretas, a confusão vai ser muito grande. Porque vai ser uma eleição muito judicializada, né? A possibilidade de um Lula ser candidato, por exemplo. Quer dizer, ele renunciando, o país não fica no vazio, porque o presidente da Câmara assume, depois o presidente do Senado assume, até o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então há uma sucessão de pessoas que podem garantir a cadeira, o poder. Então isso é ótimo, o país não fica sem governo. Agora, cada um desses governos vai ter de fazer alguma coisa. No caso, se for eleições diretas, são 30 dias para que seja feita a eleição. Se for feito, é o Congresso é o Congresso que elege. Senado e Câmara reunidos, eles vão discutir e vão eleger uma pessoa aí. Já há várias discussões sobre isso. O Temer está ficando muito furioso porque ele não autoriza ninguém a discutir isso, porque ele bate na mesa e diz que não renuncia. Mas a gente sabe como é que são os políticos, né? Se diz não renuncia, amanhã ele chega e diz, renunciei, arranja um motivo de família, está mal do coração, sei lá, eles arranjam sempre um pretexto. Então, no caso de se manter o que está estabelecido na Constituição e a eleição for indireta, a gente tem que saber quem vai assumir, entendeu? Portanto, o que vai acontecer daí para frente depende desses detalhes. Se especula algum nome político como Tasso Gereissati, mas também se especula a presidente do STF, né? A ministra Carmen Lúcia, por exemplo. Pois, até o nome do Fernando Henrique já foi considerado, e há quem especule que tem de ser um nome da Câmara ou um nome do Senado, portanto a intriga é grande. Se demorar esse rasga, não é? Se não se chega a um acordo aí, quanto mais demorar, mais instabilidade. A questão que é ruim para o país. É péssimo para o país, não é? É péssimo para o país. Se for convocadas eleições diretas, também aí, de qualquer maneira, vai haver um período complicado, porque uma eleição não se faz em 30 dias.
Vai haver um período prolongado em que as candidaturas vão aparecer, vai haver comício. Então, isso tudo. Ou seja, de qualquer maneira, qualquer que seja a solução, 30, 60 dias aí de confusão, a gente não vai escapar. O que significa que a economia vai ficar em estado de ralenti, espera. Vai parar tudo, vai ficar tudo como está, ninguém vai fazer onda, o que significa que, de qualquer maneira, nos esperam aí alguns meses de situação difícil. Infelizmente, né? Vou agradecer aqui a presença de Nelson Rosas, economista. Obrigado pela entrevista, pelo papo hoje. Bom papo, né, professor? Foi bom. Esclarecedor. Até de Selic eu fiquei sabendo agora como é. Obrigado, aula. Nelson. Recebemos uma aula hoje. Obrigado. Deixa eu trazer uma informação, minha gente. Amanhã, o suplente de vereador, o professor Gabriel do PSD, professor, vai tomar posse na vaga, infelizmente deixada aí pelo vereador Pedro Coutinho do PHS, que morreu aí na última sexta-feira após ter um infarto, né, fulminante, enquanto jogava futebol no bairro dos Estados. A posse vai ser na sala da presidência a partir das 8 horas da manhã. O professor Gabriel, esse que você vê na imagem, acompanhou aí, ele já atuou como vereador, né, de João Pessoa na legislatura passada, de 2013, 2016. Não conseguiu se eleger agora, mas quando foi vereador fez um mandato aí especialmente voltado à área de educação. Ele tem alguns projetos interessantes, né, inclusive projetos que viraram leis municipais de destaque aí para aquele que torna obrigatória a instalação de portas eletrônicas giratórias com detectores de metais. Portanto, o vereador Gabriel assumindo amanhã, deixando a condição de suplente para ser vereador. Professor, obrigado por hoje. Obrigado, Nelson, e um grande abraço lá a todos. Obrigado. Agradeço o convite, boa tarde aos telespectadores e estou sempre disponível quando quiserem. Pois é, Guto. É um e prazer. Agora, o futebol do Nordeste tem um estado que manda lá, não é mais Pernambuco. Quem manda agora é a Bahia. Eu sabia que ele ia tirar um sarrinho comigo no final do programa, mas tá bom. Vamos lá pro Tambaú Esporte agora, com o professor Niel. E até amanhã com o programa de sexta-feira. Amanhã o bicho pega aqui, viu? Vamos preparar amanhã hoje o bicho pega. Preparar hoje à noite. Até lá, tchau.